Bom, então, continuando aqui, cortou sem eu perceber e, caramba, gravou só 27, 17 minutos do último vídeo, mas porque a memória do telefone, ela chegou no limite. Então, por isso que cortou assim, sem eu avisar. Mas beleza, vamos continuar, eu vou ficar vigiando aqui e agora vai dar certo. Bom, a gente tá finalizando, tem mais 3, 4 capítulos. Acho que nesse aqui, 25 minutos, a gente já fala e a gente vai entrar numa parte que é muito legal, porque o livro de Jó ele vai dar uma virada. A gente estava esperando, vai acontecer isso, pelo menos eu estava esperando, os amigos de Jó e tal, Jó vai ir por esse caminho aqui, e eles vão conseguir convencer Jó e tal. Mas você vai ver que o negócio foi diferente. Mas aqui, a gente ainda tá no 20, no 30, e no 30 Jó fala aqui, ó, ele tava aqui, né, aqui, e ó, veio pra cá, pra cá, pra cá. Olha o que aconteceu com Jó. Ele era um cara massa da cidade e agora ele era humilhado por pessoas que não serviam nem para ser cães de rebanhos, né? Olha o pessoal que humilhava, que cuspia, que zombava, que criticava ele. Então, antes as pessoas tinham respeito, tinham, né, um temor sobre a vida de Jó e tal. E agora humilham ele, né? Então, olha a falência dele. Foi pior do que o Eike Batista, como a gente falou. A gente comentou do Eike Batista aqui lá nos primeiros vídeos. E foi bem pior, foi bem pior. A situação que Jó chegou foi deplorável. Bom, e aqui agora no 26, 30, 26, ele fala assim, ó. Todavia, aguardando eu o bem, eis que me veio o mal. E esperando eu a luz, me veio a escuridão. O meu íntimo ferve e não está quieto. Os dias da minha aflição me surpreenderam. Denegrido ando, mas não do sol. Levantando-me na congregação, clamo por socorro. Irmão me fiz de dragões, ou de chacais, ou, né, de pessoas desoladas e tal. Pessoas que não são queridas. Me fiz irmãos ou como essas pessoas, como esse tipo de ser, de dragões, e companheiro dos avestruzes. Enegreceu-se a minha pele sobre mim, e os meus ossos estão queimados de calor. Pelo que se tornou a minha harpa em lamentação e a minha flauta em voz dos que choram. Olha aqui, pelo que se tornou-se a minha harpa em lamentação. Ou seja, só saía a tristeza, só saía a lamentação dele. Ele não conseguia cantar. Era uma depressão profundíssima que Jó estava passando. Era assim, ele foi amassado de toda a situação. Cara, só abrir um parênteses. E hoje em dia, a gente reclama por coisas tão pequenas, né? Olha, perdi o meu trabalho. Poxa, Deus me abandonou. Perdi a minha fonte de renda. Fulano brigou comigo. Pessoas de igrejas. Aí, o pastor não me fala comigo, não me dá moral. O irmão fez isso. O cargo, pessoa daquele cargo fez isso. O presbítero, o diácono fez isso, fez aquilo. Eu era líder. Acontece picuinha, coisa pequena, e as pessoas já começam a entrar num pavor e tal. Ou sei lá, acontece no trabalho, desavença, às vezes na casa, não consegue se reconciliar na casa. Olha a situação de Jó, meu, olha o que Jó passou. Cara, Jó era pior que o cocô do cavalo do bandido. Imagina a situação de Jó aí. A minha harpa se tornou em lamentação, e a minha flauta em voz dos que choram. Não saía nada de Jó. Jó perdeu tudo. Mais uma vez aqui eu vou falar, Jó perdeu tudo. Tenta imaginar você aí, Jó sai correndo, e chega desesperado e olha lá, olha aquela cena, velho. Uma casa desmoronada, uma casa destroçada, passou um furacão, passou um vento, derrubou a casa, árvores pro chão, construção no chão, madeira e tal. E sei lá, vamos imaginar o que tinha, tanta coisa, poeira no ar e tal, não sei, acho que não tinha concreto e tal, mas talvez usavam pedras, tudo revirado. E ele olha e fala: meus filhos estavam nessa casa. E aí Jó começa a correr e começa a arrancar
arrancar as coisas, começa a tirar essa cena, eu acho que é muito forte, Jó começa a arrancar as coisas ali e acha um filho, e aí a gente espera, poxa, meu filho morreu, meu filho, e daí ele tira, acha o outro filho, e acha o terceiro, e acha o quarto, e acha o quinto filho, e acha o sétimo, o oitavo, o nono, o 10º filho morto. Todos. Olha que situação triste. Isso porque ele já tinha perdido todos os animais. Isso porque ele perdeu nesse mesmo dia todos os animais, vários funcionários, várias coisas. E um tempo, aí você imagina, o cara fale, ele já fica triste, né? Já fica em depressão, mas agora ele tá falido e sem filhos. Imagina os filhos, uma depressão e tal. E um tempo depois ele pega uma doença profunda. Aqui ainda ele tá doente. Ele está falando isso porque ele está numa doença profunda. E ainda a mulher do cara, que era para ser um apoio e tal, falou, cara, amaldiçoa o seu Deus e morre. Pronto, não tem mais jeito para você. Aí vem os amigos do cara e ficam, Jó, tem erro aí, Jó, tem pecado aí, Jó, você falhou aí, cara. Confessa aí, cara, você roubava, você prostituía, você sonegava imposto. O que aconteceu? O que não é normal que está acontecendo com você, cara? Vamos entender, porque não tem como. E Jó falava, cara, eu não sei o que está acontecendo, cara. Eu não sei. Não se justifica. E aqui ele começa a falar, poxa, eu era a pessoa mais rica da cidade, hoje eu sou humilhado por isso. É mais um desabafo de Jó aqui. Beleza. E agora ele começa a falar, se justificar de novo, né? Essa última fala dele, lê toda essa última fala, porque aqui ele acaba com todos os amigos dele. Eu não peguei tudo, mas se você ler o 29, lê do 26 para frente. 26, 27, 28, 29, 30, 31. Jó passa a faca nos amigos dele, fala que os amigos dele não servem para nada, não são amigos de verdade, que não ajudam, que não apoiam, que não dão conselho de verdade, não são amigos verdadeiros, né? É o que Jó fala para eles. Jó cala a boca deles, mostra que é um cara justo, mostra que é um cara correto diante de Deus, e os amigos dele ficam sem fala. Basicamente é isso. Vamos pegar a última fala do 31, vamos pegar só a parte do 31 que a gente passa por 32, que o 32 o jogo muda. Aí Jó fala assim no começo, fiz concerto com os meus olhos, como, pois, os fixaria numa virgem? Ou seja, eu fiz um compromisso comigo, como, por exemplo, eu desejaria, né? Eu olharia nessa parte, fixaria os olhos, como eu desejaria uma virgem, uma mulher virgem, né? Então, eu não iria desejar ela e tal. É basicamente isso. Por qual seria a parte de Deus vinda de cima, ou herança do Todo-Poderoso, desde a altura? Porventura, olha o que ele fala, porventura não é perdição para o perverso e o desastre para o que pratica iniquidade? Ou seja, não é coisa ruim para a pessoa que faz coisa ruim, né? Não é o castigo para as pessoas que pecam, né? Porventura não é a perdição para o perverso e o desastre para os que praticam iniquidade? Ou não vê ele os meus caminhos, ou seja, Deus não está vendo os meus caminhos e não conta os meus passos? Se andei com vaidade e se o meu pé se apressou para o engano, pese-me em balanças fiéis e saberá Deus a minha sinceridade. Nossa, pensa nisso aí, cara. Olha o que Jó falou. Você tem coragem de falar isso aí? Uma musiquinha aqui que um dia não pode parar. Olha, pese-me Deus, pese-me em balanças fiéis e saberá Deus a minha sinceridade. Olha, Jó falou, olha, eu tenho total certeza que eu sou uma pessoa justa. Deus pode me colocar em balanças fiéis. Né? Quem aí pode falar isso? Quem aí pode chegar e falar assim, olha, Deus pode me colocar em balanças fiéis que eu me garanto. Eu garanto a minha... Ele falou que eu garanto a minha sinceridade, que eu não transgredi, eu não falei, eu não pequei. Você tem coragem de falar isso aí? Se os meus passos se desviaram do caminho, e se o meu coração segue os meus olhos, e se as minhas mãos se apegou a alguma coisa, então semei eu e outro comam, e seja a minha descendência arrancada até a raiz. Ou seja, se eu falhei, que eu plante e outras pessoas comam, ou seja, que eu não fique para ver aquilo que eu plantei, que eu não fique para colher o bem que eu fiz, mas que eu colha o mal. Mas eu não falei. É o que ele está falando aqui. Vamos lá. Beleza, aqui ele continua falando e tal. Ele vai vindo
mais ou menos nessa linha de se justificando, se justificando. Ele fala muita coisa. Olha, vou pegar mais uma parte aqui. Ó, se desprezei eu o direito do meu servo ou da minha serva, quando eles contendiam comigo, então o que faria eu quando Deus se levantasse? Que iniquidade causa responderia? Aquele que me formou no ventre não fez também a eles tal? Tá falando, se eu falhei com os meus servos, como que eu posso me justificar diante de Deus, sendo que eu e os meus servos viemos do mesmo ventre, né? Da mesma maneira, nascemos do ventre da mesma forma. Então eu nunca ofendi os meus servos, né? Se eu falhei, não teve esse momento que eu humilhei os meus servos. Ele está falando nessa parte aqui, ó. Vamos pegar um pouco mais na frente aqui. Se retive o que os pobres desejavam, ou fiz desfalecer os olhos da viúva, ou sozinho comi um bocado, e o órfão não comeu dele, porque desde a minha mocidade cresceu comigo como seu pai, e o guiei desde o ventre da sua mãe. Se alguém vi perecer por falta de vestes, e ao necessitado por não ter coberta, e os seus lombos me não abençoaram, se ele não se aquintavam com as peles dos meus cordeiros, se eu levantei a mão contra um órfão, porque na porta vinha a minha ajuda, então caia do ombro a minha espada e quebre o meu braço desde o osso, porque o castigo de Deus era para mim, era para mim um assombro, e eu não podia suportar a sua grandeza. Se no ouro pus a minha esperança e disse ao ouro fino, tu és a minha confiança. Ou seja, se eu fui ganancioso, Deus está falando, cara, eu não falhei em nada disso. Olha, se eu fui ganancioso, se eu humilhei alguém, se eu deixei de dar alimento para alguém, se eu deixei alguém passando frio, se eu humilhei os meus servos, ele está falando, olha, que caia sobre mim, que eu seja cobrado disso. Olha, se eu disse ao ouro fino, tu és a minha esperança, e se me alegrei de que era muitas as minhas fazendas, de que minha mão tinha alcançado muito, se olhei para o sol quando resplandecia, ou para a lua caminhando gloriosa, e o meu coração se deixou enganar em oculto, e a minha boca beijou a minha mão, também isso seria delito pertencente ao juiz, pois assim negaria a Deus que está em cima. Ou seja, eu não falhei, já está se justificando de novo. E aqui ele vai falando tudo isso. Se me alegrei da desgraça do que tem ódio, e se exultei quando o mal o achou, também não deixei pecar o meu paladar, desejando a morte com maldição. Se a gente da minha tenda não disse, quem se não terá saciado da sua carne, ou seja, se deixar alguém próximo de mim passar fome e tal. O estrangeiro não passava a noite na rua, as minhas portas abriam ao viajante, sei lá, algo assim. Se como Adão encobri as minhas transgressões, ocultando o meu delito no meu seio, trema eu perante uma grande multidão, e o desprezo das minhas famílias me apavore, e eu me cale e não saia da porta. Quem me dera, que me ouvisse. Eis que o meu intento é que o Todo-Poderoso me responda, e o meu adversário escreva um livro. Ou seja, eis que é que Deus me responda, porque eu não falhei e estou sendo cobrado por algo que eu não falhei. Basicamente, é isso que Jó está falando. Olha, eu não pequei aqui. As pessoas que necessitavam eu sempre ajudei. Eu ajudei o órfão, ajudei a viúva. Não passaram frio, não passaram fome. Eu sou muito caridoso. Eu não desejo ter dinheiro. Eu não desejei a virgem, não desejei outras mulheres. Ou seja, não entro na prostituição e tal. E tantas outras coisas. Olha, quando eu faço isso, é justificado. Eu não encobri os meus pecados, as minhas falhas. Eu não deixei encobrido sobre mim. Ele fala, quem me dera que um me ouvisse, eis que o meu intento, ou seja, eis que o meu questionamento, eis que a minha vontade é que o Todo-Poderoso me responda e que o meu adversário escreva um livro. Ou seja, ele quer resposta para o que está acontecendo.
Por certo que levaria sobre o meu ombro, sobre mim, o ataria uma coroa. O número dos meus passos lhe mostraria, como um príncipe me chegaria a ele. Se a minha terra clamar contra mim, e se os meus regos juntarem e chorarem, se comi a sua novidade sem dinheiro, sufoquei a alma dos seus donos, por trigo me produza cardos, e por cevado, joio. Acabaram-se as palavras de Jó. Ou seja, Jó, nossa, arregaçou os amigos dele. Eu peguei mais o 31, né? Peguei mais os últimos versículos, onde ele compara um pouco a vida que ele estava, onde ele fala um pouco a situação que ele estava, e agora ele se justifica, né? Mais uma vez. Quando eu falo se justifica, é o que? Ele mostra a conduta dele, que não é errada, e ele quer entender o que está acontecendo. Ele fala, poxa, quem me dera o Todo-Poderoso me ouvisse, né? Quem dera eu pudesse ir diante de Deus. Várias vezes ele falou isso aqui. E é o que ele falou no 31. Ponto. Aqui o jogo muda. Quantas horas? São 10h30. Aqui o jogo muda. Aqui entra uma quarta pessoa que eu não esperava que acontecesse, que entrasse. Eu, de verdade, não esperava, não sabia que vinha isso. Né? E eu nunca ouvi falar dessa quarta pessoa. Eu sempre ouvi falar dos amigos de Jó, mas dessa quarta pessoa, eu nunca ouvi, não sei se você, né, em algum momento já ouviu falar do Eliú, né, vamos falar o nome dele. Né? O Eliú aparece agora, e Eliú, eu acho que é a pessoa que vem, pum, certeiro, bem no meio de Jó. Bem, pum. A partir de agora, os amigos de Jó não falam mais. Porque Jó conseguiu provar para os amigos dele que ele era justo. Então, quando fala aqui, ó, acabaram-se as palavras de Jó, eu imagino que os amigos de Jó, os amigos dele, né, ele faz, vamos pegar o nome do pessoal aqui, Bildade, Bildade e Zofá. Então, Zofá, Bildade e Elifaz são os 3 amigos que vieram, chegaram e plantearam, né? E ali ficaram 7 dias, silêncio, aí Jó começou a falar e tal. Esses amigos ali falaram, e Jó provou para eles que não estava errado. Então, esses caras meio que saem de jogo e falam, não, Jó, realmente a gente entende que você não falhou, cara, então não sei o que pode ser. Eu imagino que foi mais ou menos essa conversa, cara, não sei o que tá pegando com você, cara. Você falou tudo isso aí, que você faz todas essas coisas, e sobreveio sobre você toda essa tentação, né, todo esse mal, então eu não sei o que pode acontecer. Eu imagino que seja essa a interpretação dos amigos de Jó, né, e Jó veio e falou tudo isso aí. Ponto. Agora vem Eliú. Eliú já entra furioso. Eliú estava ali escutando essa conversa, estava escutando os amigos de Jó falarem e tal, estava ali mais ou menos ali ouvindo Jó se justificar e vendo os amigos dele falar, escutando conversa. Então agora eu já imagino que tinha mais pessoas com eles ali. Talvez eles não estavam num quarto, Jó deitado numa cama, talvez estava dentro de uma casa, talvez, ou no quintal, né, ali numa área, e tinha algumas outras pessoas que rodeavam ali, né? Mas até então quem questionava mais eram os amigos de Jó, né? Bildade, Eliú e Zofá, eram os 3. E Jó respondia a eles, ponto. E agora entra Eliú, fala assim, ó. Aí o 32 começa assim, então aqueles 3 homens cessaram de falar, de responder a Jó, porque era justo aos seus próprios olhos. Então Jó era justo para os caras, então os caras pararam de falar. E se acendeu a ira de Eliú. E aqui fala quem que era Eliú, filho de Baraquel, da família de Ram. Acendeu a ira dele. Contra Jó se acendeu a sua ira, porque se justificava a si mesmo mais do que a Deus. Ou seja, Jó justificava mais ele do que justificava a Deus. E Eliú ficou putaço com isso, ficou muito bravo. E aqui ele vai vir rasgando o verbo. Também se acendeu a ira contra os 3 amigos, porque não achando que responder, todavia, condenavam a Jó. Ou seja, deixa eu pegar essa versão aqui, que essa versão vai ser top. Eu estou no 32. Estamos no 32, né? Você está acompanhando aí? Jó 32. Bom, pessoal, essa é minha interpretação da palavra, algo que eu li, que eu entendi, que eu falei, poxa, esse livro é muito massa, eu preciso compartilhar. Estou gravando aqui, essa já é a parte
12, se eu não me engano, capítulo 12, tem mais 11 para trás. Você chegou nesse primeiro, volta lá no início, vai assistindo de pouquinho em pouquinho, vai lendo, vai meditando e chega até aqui, porque tem muita coisa interessante, tá? Que a gente leu todo o capítulo de Jó, estudou todo o capítulo de Jó. E chegamos aqui. Então, é minha interpretação, é algo que eu entendi, acredito que foi da parte do Senhor e estou compartilhando com você. Se você achou legal, acha, poxa, gostei, o rapaz aí falou umas coisas interessantes, compartilha, manda para alguém que você acha que vai ajudar, dá um like se quiser, não tem problema nenhum. Se não achou legal, não tem problema também. Eu estou fazendo a minha parte, algo que eu senti e estou compartilhando. Se quiser, coloca um comentário, fala, tudo que você está falando é mentira, não vale a pena, tal. Ou então coloca aí, poxa, eu gostei e tal, essa parte é interessante, aquela parte eu gostei, ó, complementa assim, esse também faz sentido, essa parte eu achei interessante. Vamos fazer uma comunidade aí, se ajudando. Beleza, então vamos lá, 32. Eliú rasga o verbo. A primeira fala de Eliú. Então Eliú, filho de Baraquel, o Buzita, tomou a palavra e disse: eu sou de menos idade e vocês são idosos. Então o cara era jovem. Vamos imaginar aí que Jó tinha uns 50. Vamos colocar aí na casa dos 50. Tô chutando, né? Não sei. E vamos colocar esse Eliú como uns 30. 30, 35. Eu tô chutando. Não vi nada falando de idade aqui, né? Então imagina que talvez os amigos de Jó tinham ali entre 40 e 60 anos. Talvez um tinha 48, outro tinha 52, né? Por ali. 55 e tal. E Jó também estava nessa faixa ali. Então, três tiozão tava falando ali. Por que eu tô chutando isso? Porque para Jó conquistar toda essa riqueza e chegar no ponto que ele estava, a moral que ele tinha, demorou tempo. Então, eu imagino que ele estava um cara de 30 anos para ter a moral que ele tinha na cidade. Talvez naquela época era muito difícil, né? Chegar assim, despontar. Porque era muito de moral mesmo, né? Muito de idade, respeitar o mais velho, respeitar a pessoa mais velha. Para um jovem chegar e se impor e as pessoas ouvirem igual ouviam Jó, então Jó já era um cara de 50 para cima, eu imagino, tá? Nesse ponto aqui. Jó também já tinha 10 filhos, imagina. O cara ter 10 filhos, né? Se ele tiver, sei lá, vamos supor que ele começou a ter filho com 30 anos. Se ele tiver um filho por ano, o 10º filho dele vai nascer quando ele tiver 40, né? Então, eu acho que, pensando bem, eu acho que já era até mais velho. Então, se ele começou a ter filhos ali com 30 anos, mais ou menos, teve 10 filhos, o último filho dele nasceu, ele tinha 40. Só que aqui os filhos dele já eram independentes. Então, vamos supor que o último filho de Jó já tinha ali uns 20 anos, né? E o mais velho, então, 20, 30 anos. Beleza, então idade boa. Se ele começou a ter filho com 40, vamos fazer uma conta rápida. Ter filho com 30, o mais velho tá com 30, então J tá na casa dos 60. Então chutei baixo. Então vamos lá, vamos subir um pouco aí. J tá na casa dos 60, né? Porque aí o filho mais novo dele tava com uns 20, o mais velho com uns 30, né? Ele tinha 10 filhos, né? 3 filhas e 7 filhos homens. E tinha toda essa moral na cidade, tinha todas essas posses, toda essa riqueza, era ouvido, as pessoas gostavam de ouvir Jó, davam ouvido aos conselhos dele. Então eu acho que Jó tinha ali uns 60 anos. Beleza. Vou pausar esse vídeo aqui, vou parar, porque já tá dando 23. E aí eu volto depois, continuando essa conversa. Já volto já.